aliança política e comercial entre Portugal e Inglaterra, através de tratados, remonta ao século XIV. As estreitas relações históricas entre esses dois países se refletiram na posição tomada por Dom João VI em ficar ao lado do Império Britânico, contrariando Napoleão Bonaparte, que exigia uma aliança com os portugueses. A escolta pelos ingleses da coroa portuguesa até a colônia do Brasil resultou ainda mais em compromissos e obrigações de Portugal em relação à Inglaterra. Os ingleses desfrutavam de privilégios comerciais e a colônia era obrigada a importar produtos supérfluos da Inglaterra, como colchões, caixões e até mesmo patins para gelo. No entanto, um fator positivo nesta relação em que prevaleciam os interesses do Império Britânico foi a introdução no Brasil de uma tecnologia inglesa, o transporte ferroviário. Este importante modal substituiu as tropas de mulas no transporte de mercadorias, aumentando os lucros dos produtores rurais e principalmente dos plantadores de café, que se tornou o mais importante produto de exportação do Brasil no Segundo Império. A cultura do café na província fluminense alcançou significativa produção, estimulando o investimento em ferrovias em meados do século XIX. Uma destas ferrovias foi a Estrada de Ferro de Cantagalo, criada para escoar o café das fazendas na porção oriental do Vale do Paraíba, que hoje compreende os municípios de Cantagalo, Nova Friburgo, Bom Jardim, Monerá, Sumidouro, Carmo, Duas Barras, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto, Cordeiro e Macuco. Nesta zona serrana do centro da província fluminense, o mais importante cafeicultor e capitalista era o português Antônio Clemente Pinto, primeiro barão de Nova Friburgo. Possuía as mais importantes unidades de produção de café em Cantagalo e, por isto, tomou a iniciativa de investir no transporte ferroviário. Fez-se retratar orgulhosamente em 1863 com a planta da Estrada de Ferro de Cantagalo, juntamente com seu luxuosíssimo palacete no centro do Rio de Janeiro, que foi depois sede da Presidência da República, e o seu palacete na Fazenda Gavião, em Cantagalo. A concessão da Estrada de Ferro de Cantagalo coube inicialmente ao Visconde de Barbacena, mas depois foi transferida ao Barão de Nova Friburgo e outros sócios. Era a quarta estrada de ferro construída no Brasil. Este ramal ferroviário foi dividido em 3 seções. A primeira de Porto das Caixas até o Arraial de Santana de Japuíba, no município de Cachoeiras de Macacu, a segunda de Cachoeiras de Macacu até Nova Friburgo e a terceira deste município até Portela. A primeira seção, de Porto das Caixas até Cachoeiras de Macacu, foi inaugurada em 22 de abril de 1860, utilizando a mesma rota que faziam os tropeiros. O imperador Dom Pedro II esteve presente na solenidade e próximo ao cais foi montado um grandioso Arco do Triunfo. O túnel em Porto das Caixas, por onde passava a ferrovia, foi o primeiro construído no Brasil. Como o barão de Nova Friburgo falecera, a segunda seção foi construída pelo seu filho Bernardo Clemente Pinto Sobrinho. Os engenheiros responsáveis foram Júlio Fon Borel do Verney e Teodoro de Oliveira. Em 18 de dezembro de 1873, foi inaugurado o subtrecho ferroviário entre Cachoeiras de Macacu e Nova Friburgo, contando igualmente com a presença de Dom Pedro II. A imprensa do Rio de Janeiro deu muito destaque a este acontecimento. Esta estação foi substituída posteriormente por outra, onde atualmente está instalada a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo.
fui até a estação de trem Boca do Mato entrevistar Gabriel Paulino, coordenador local da Associação Ferroviária Melhoramentos do Brasil. Gabriel, você veio do Rio de Janeiro, mora há 10 anos em Cachoeiras de Macacu e tão jovem se apaixonou pelos lugares de memória da antiga Estrada de Ferro Cantagalo. O que te chamou a atenção aqui em Cachoeiras de Macacu para se interessar tanto sobre esse assunto? Bom, o que chamou mais atenção foi o conflito de realidade, porque você vê um passado grandioso, um passado com muita história, muitas características únicas que tornaram essa cidade o que é hoje, e que você não vê isso refletido na atualidade, você não vê heranças, algumas coisas para preservar essa memória. Então, esse conflito de informações que me motivou, porque eu via muitas coisas valiosas a serem exploradas, a serem divulgadas, seja no âmbito cultural, educacional, que não foram exploradas. Eu via mapas antigos, via que não tinha divulgação, traçado. Então, foi um sentimento de decepção e esperança. É um misto de sentimentos que trouxeram aqui hoje. Quer dizer, quando você veio morar em Cachoeiras de Macacu, você viu muitos lugares de memória, que é justamente isso que a gente está tratando nesse documentário. E Cachoeiras de Macacu tem uma riqueza muito grande em relação a esses lugares de memória, né? Nós estamos aqui gravando exatamente na estação de Boca do Mato, mas tinha uma outra estação de trem em Cachoeiras antes de Boca do Mato, né? Quer dizer, então você vê, você tem a outra estação, você não tem resquício nenhum da anterior. Não sobrou nada. E, bom, depois a gente vai falar mais adiante das suas descobertas, né? Mas você então acabou percebendo a importância desse município nessa memória ferroviária, né? Inclusive com um galpão onde era feita assim, a reparação das máquinas, treinamento dos ferroviários. Isso tudo foi te chamando a atenção e daí o seu interesse, né? Você conhece muito, né? Vamos lá, mapa ferroviário, você começou a pesquisar, como é que foi? Cachoeiras de Macacu, no passado, chegou a ser conhecido como cidade dos ferroviários, para se ter uma noção da importância que tinha aqui. Porque na sede do município, além da estação, tinha um armazém da parte de mercadoria, de cargas, tinha o complexo da Leopoldina, que era enorme, porque ele cuidava de basicamente tudo, chegou a abrigar cerca de 900 a 1000 funcionários ali no seu auge, moldou a cidade como é hoje. Ali nessas oficinas tinha setor de funilaria, parte de ferraria, tinha um ambulatório próprio, uma escola própria, tinha uma importância enorme, coisa que quando acabou a linha férrea aqui foi dizimada e você não vê pontos de interesse, não vê manutenção desse patrimônio. Então é algo triste. Aqui, além do mais, aqui nesse trecho de serra que a gente está, em Boca do Mato, que iniciava o sistema FEL. O sistema foi o único aqui no Brasil, o único na América Latina. Aqui foi a primeira ferrovia de montanha do Brasil. Não foi a primeira ferrovia, porque a primeira foi lá em Petrópolis, subindo a serra ali, começando em Mauá, guia de Pacobaíba. Mas antes do trem chegar do topo da Serra de Petrópolis, chegou em Nova Friburgo primeiro, através da Estrada de Ferro Cantagalo. Chegou até a maior rampa ferroviária do país na época, durou até bastante tempo, até ser substituído por outras, como a Estrada de Ferro Campos do Jordão. Então é uma riqueza ímpar, tem patrimônios lindos aqui, pontes, estações que ainda em estado de certo abandono, ainda conservam traços da característica originais e ao todo soma uma história riquíssima, que é pouco divulgada e explorada. Bom, nós vamos falar do sistema FEL, que é muito importante, né? Vencer essa rampa íngreme, né, para poder chegar até Nova Friburgo. Mas antes disso, você falou uma coisa interessante. Esse complexo da Leopoldina, de ter 900 funcionários, esses funcionários eram para a manutenção das máquinas?
Era um pouco de tudo, manutenção de máquina, manutenção da via permanente, que é, no caso, trilhos, dormentes. Ali fazia de tudo, seja reparação mecânica, estética, setor de caldeiraria, tinha de tudo ali, era algo monstruoso. Você falou que chegou a ser chamada de Cidade dos Ferroviários. Cidade dos Ferroviários. E esse complexo não existe mais, o prédio? Não, ali se encontra um local que atualmente é a rodoviária, o Pão das Vans, tem uma parte ali que... é onde é a rodoviária hoje? Loteamento, exatamente. A rodoviária intermunicipal. Isso aí. Tá. Então seria o complexo das oficinas, onde ficavam os funcionários e as oficinas. Quer dizer, todo o maquinário da Estrada de Ferro Cantagalo, depois Leopoldina, toda a manutenção das máquinas era feita aqui em Cachoeiras, nesse complexo. Exatamente. Inclusive máquinas, locomotivas, vagões de outros municípios, até mesmo de Minas, Espírito Santo, às vezes eram tragos para cá para ter uma ideia da excelência que era a oficina daqui. Se tornou uma referência para a Leopoldina e quando teve o fim, através da rede ferroviária, se tornou inviável, porque Cachoeiras ficou isolado no mapa ferroviário, até que acabou em definitivo em 73. De Porto das Caixas, a locomotiva partia lançando rolos de fumo e passando pelas estações de Sambaitiba, Papucaia, Santana de Japuíba e seguia até Cachoeiras de Macacu. Nesta localidade foram construídas 2 pontes de ferro sobre o rio Macacu. Quando a concessão passou a ser da Companhia Leopoldina, as linhas foram unificadas e era possível a integração com Niterói, partindo da estação de Santana do Maruí. Uma parada nesta estação onde se consumia no botequim café, pão de ló, beijus e bananas. Nesta estação se fazia a mudança da locomotiva para uma apropriada subida da serra. Como a Serra da Boa Vista apresentava uma das maiores rampas ferroviárias devido ao seu declive, era necessário utilizar um mecanismo de cremalheira denominado Sistema Fell, que leva o nome de seu inventor, o inglês John Fell. De acordo com o blog Mestre Ferroviário, a Estrada de Ferro de Cantagalo foi a primeira ferrovia de montanha do Brasil. Segundo o blog, o sistema Fell se diferencia do sistema de cremalheira comum, pois o terceiro trilho não é dentado, mas possui uma barra lisa que é abraçada por um conjunto de rodas horizontais que ficam debaixo da locomotiva, especial para este sistema. Em Cachoeiras era feita a troca da máquina. Na primeira estação? Isso, na estação de Cachoeiras de Macacu. Fazia troca das máquinas, vinha até Boca do Mato, e em Boca do Mato havia redução de vagões. No caso, a locomotiva ia atrás, empurrando uma quantidade, se não me engano, de 2 ou 3 vagões. E aqui iniciava o sistema Fell. Aí tinha uma parada rápida em Pena para abastecimento, ali tinha um pátio pequeno também. Tinha uma parada em Registro também para abastecimento. Tem ainda as ruínas da fonte artificial, que as pessoas bebiam água durante a viagem. Era uma pausa ali, era uma parada obrigatória até para checagem, porque após Registro tinha o trecho com a maior rampa, era cerca de 9% ali, onde que tem o viaduto da RJ-116, o leito passava ali embaixo, e dali subia e em Teodoro de Oliveira trocava a máquina de fato, que aí já era a máquina já para trecho plano novamente, que aí descia até o centro de Nova Friburgo. Mais ou menos nesse trecho aqui que a gente está, iniciava o trecho de sistema Fell, sistema de total aderência também, teve uma modificação, chegou a se chamar Parlier. Mas mais ou menos nesse local a locomotiva engatava as rodas motrizes na horizontal, o trilho ficava assim, no meio dos trilhos normais. As rodas entravam aqui e daí agarravam subindo a serra. Uma das vantagens desse trilho em relação à cremalheira, que a gente vê em alguns lugares, como na Estrada de Ferro do Corcovado, era que não tinha necessidade de ser contínuo. Por exemplo, ele poderia ser trecho Fell até certo ponto, ele poderia parar, o trecho continua em livre aderência,
e depois voltava no sistema ferro em um trecho mais íngreme, que foi o caso de algumas estações ali. Tem relatos, tem fotos também da estação ali de Dona Amélia, conhecido também como Pindorama, que nas fotos não mostra o trilho central, sendo que já estava num trecho de serra. Então mostra esse ponto, essa vantagem do sistema ferro, que era a não obrigatoriedade dele ser contínuo. Gabriel, quer dizer que a gente saindo aí da estação, né, esse caminho que você percorreu, a subida da serra começava aí por trás de você, com essa mata maravilhosa, hein? Exatamente. De Porto das Casas até Cachoeira é um trecho plano, de Cachoeira de Macacu até Boca do Mato já começava uma leve subida, uma leve inclinação, só que a partir desse ponto que começava o trecho mais inclinado, que ia direto até Teodoro de Oliveira. E essa inclinação, você já tinha falado anteriormente, essa inclinação, como é que ela vai, esse declive? Ela vai aumentando cada vez mais, né? Era uma média de 7% a rampa ferroviária, só que em trechos mais inclinados, como era o caso lá após trecho de registro, chegava a 9%. Então, por muito tempo no Brasil, chegou a ser considerada a maior rampa ferroviária. Eram locomotivas extremamente potentes. As originais não atenderam com tanta eficácia, foram compradas as Baldwin depois e, por final, foram adquiridas a North British, que sobreviveu o único exemplar, que é a 103, que atualmente está em cruzeiro sob cuidados da BPF. O expresso seguia então até a estação Boca do Mato, na raiz da serra, onde era feita uma pequena parada. Nestas imagens, vimos a locomotiva passando por Cachoeiras de Macacu. A linha férrea circulou na zona serrana do Centro Fluminense de 1873 a 1964. Exatamente neste ponto, a partir da estação Boca do Mato, próximo ao rio Macacu, que desce a serra Encachoeirado, que tinha início a subida da locomotiva pelo sistema FEL. Nova Friburgo se beneficiou muito com a linha férrea. O transporte ferroviário passou a servir não somente aos cafeicultores, mas igualmente para a circulação de pessoas. Havia o trem de passeio para o transporte apenas de passageiros e o misto para a condução de pessoas e mercadorias. Em decorrência da facilidade deste meio de transporte, uma viagem do Rio de Janeiro a Nova Friburgo, que antes durava aproximadamente 4 dias, passou a ser feita em 4 horas, segundo os relatos da época. Mas na prática, durava um pouco mais. A cidade serrana recebia inúmeros tuberculosos que buscavam seu clima frio e seco para o tratamento desta doença. Igualmente era procurada pelos cariocas que fugiam das epidemias de febre amarela no Rio de Janeiro que ocorriam todo o verão. A procura por Nova Friburgo aumentou significativamente, já que teriam a comodidade do trem para subir a Serra da Boa Vista, que faziam anteriormente a cavalo.
estação de Cachoeiras de Macacu, o trem fazia paradas em postos e estações como Boca do Mato, Agente Maia, Pindorama, Pena, Registro, Teodoro de Oliveira e Muri, até chegar à estação no centro de Nova Friburgo. Eu estou aqui com um postal da Estrada de Ferro Cantagalo, na região de Teodoro de Oliveira, e essa ferrovia tem uma relevância bastante significativa, tanto na parte histórica como na parte técnica. Ela foi uma das primeiras ferrovias a serem inauguradas no país, sendo a terceira no estado do Rio de Janeiro, em 1860, em Porto das Caixas. Também em Porto das Caixas existe um dos primeiros túneis ferroviários do Brasil. Ela foi a primeira ferrovia de serra, também, antes até do que a Estrada de Ferro Corcovado, que só veio ser inaugurada em 1884. Ela também alcançou a maior altitude ferroviária do estado do Rio de Janeiro, exatamente em Teodoro de Oliveira, 1.073 metros. E ela também é única por outra característica. Ela utilizou o sistema de tração FEL para subidas e descidas, né, auxiliar os trens, tanto para alcançar a serra como para descer a serra em direção à planície. E esse sistema foi importado da França e só foi utilizado, se não me engano, no Brasil, na França e na Nova Zelândia, o que torna essa ferrovia ainda mais única e especial. Os subtrechos da última seção da Estrada de Ferro de Cantagalo foram feitos de forma gradativa para finalmente alcançar as fazendas de café na zona serrana. Partindo do centro de Nova Friburgo, o comboio que seguia por Conselheiro Paulino passava pelas estações de Dona Mariana, Murinelli, Barão de Aquino, Centro de Sumidouro, Bela Joana, do São Francisco, Bacelar, Melo Barreto e Volta Grande. Subtrecho este que facilitava o intercâmbio comercial com Minas Gerais. Já o comboio que seguia pela estação de Rio Grandina passava pelas estações de Banquete, Bom Jardim, Parada Fluminense, Holofote, Monerá, Cordeiro, Macuca, Talcar e Portela. Em Cantagalo, a via férrea ligava por meio de um transway as fazendas Gavião, Boa Sorte e Laranjeiras, propriedades do Barão de Nova Friburgo. Percorremos com Gabriel Paulino o leito ferroviário de subida da serra até alcançar o posto do Pena. Passando por entre montanhas cobertas pela Mata Atlântica, ao lado do rio Macacu que desce a serra formando inúmeras cachoeiras, chegava-se ao posto do Pena. A seguir, alcançava-se o posto do Registro. Seguia-se até a estação de Teodoro de Oliveira, onde ocorria novamente a mudança da locomotiva, agora adaptada ao sistema usual da máquina. Cessados os solavancos da subida, a locomotiva descia suavemente o vale, acompanhada desta vez pelo rio Santo Antônio. Em nossa primeira parada no leito ferroviário da antiga Estrada de Ferro de Cantagalo, localizamos uma antiga construção. Bom, nós estamos aqui no antigo leito ferroviário, que é basicamente paralelo à atual rodovia, né? E, Gabriel, o que é isso aqui? Nós encontramos essa construção é o quê? Aqui é uma parada, uma pequena estação bem simples. Como consta no Guia Geral das Estradas de Ferro da década de 60, aqui era a estação Agente Maia, que está sobrevivendo, resistindo ao tempo, às intempéries da natureza, ao abandono. Felizmente ainda está aí para contar a história. E essa estação era para quê? O trem parava aqui? Então, essas estações menores eram consideradas como PE, que são parada-estribo. São paradinhas pequenas. Paradas o quê? Você pode Parada-estribo. Parada estribo, que nome estranho, Isso, né? É, bem estranho. E são paradinhas pequenas, não tinha uma grade horário fixa, às vezes a parada às vezes nem era obrigatória. O trem poderia passar, né? Poderia parar ou não não. parar. Então,
Próximo ao posto do Pena, ficava a casa de turma que abrigava os ferroviários e poderia também oferecer suporte técnico. Trata-se de mais um lugar de memória do leito da Estrada de Ferro de Cantagalo. Aqui estamos chegando no posto Pena. Aqui muita gente confunde, acha que aqui era estação de trem. Não, aqui nunca foi estação de trem. Aqui era a casa de turma e o posto telegráfico, onde atendia o pessoal da Leopoldina, da rede. A estação, muita gente não sabe, mas ficava ali embaixo. Tanto os mapas como algumas fotos de época mostram esse registro. Gabriel, explica o que é casa de turma. Casa de turma é onde abrigava os funcionários. Eles podiam dormir, descansar, repousar à noite. São funcionários da manutenção? Manutenção, às vezes maquinista também. No geral... Troca de maquinista, alguma coisa assim? Oi? Poderia ser troca de maquinista? Pode ser também, pode ser. Não tinha muito consenso sobre isso, mas no geral era para abrigar esses funcionários que podiam repousar, ficar aqui, até para não ir para outra cidade mais distante. Então, essas casas de turma davam suporte para eles. E aqui também funcionava o posto telegráfico, que o posto era o meio de comunicação mais viável na época, então existia os aparelhos de telégrafo, então eles conseguiam fazer essa comunicação. No caso, outros lugares que tinham esse aparelho mais próximos, era a Boca do Mato aqui embaixo e o posto registro ali em cima, que está encoberto pela mata. Gabriel, você é um apaixonado pela linha férrea, você trabalha voluntariamente sobre a questão da memória, e é um representante regional e notadamente da parte da Estrada de Ferro Cantagalo, e a gente vê as pessoas assim clamando que esse trecho Cachoeiras de Macacu, Nova Friburgo, esse trecho da linha férrea seja restabelecido. Você acha isso viável? Não, sendo curto e direto não, porque há várias dificuldades, seja financeira, seja ecológica. Aqui a gente está no coração do Parque Estadual dos Três Picos, Mata Atlântica por todo lado, então isso aí já é um desafio imenso, fora a viabilidade econômica para você fazer um trecho aqui. O custo de uma via férrea é altíssimo, ainda mais nessas condições que precisaria de uma tecnologia especial para o trem subir essa elevação aqui da serra. Então é algo astronômico, talvez para o custo muito pouco rentável. Então, como saudosista, é bom a gente relembrar os velhos tempos, mas você trazer isso para a realidade é completamente inviável, ainda mais diante de uma serra que você faz em meia hora, 40 minutos. Então, fora de cogitação. O que nós devemos fazer, cabe a nós como cidadãos, cobrar ao poder público para que preserve os espaços. Isso que a gente pode fazer, mas trem circulando aqui, sem pé nem cabeça. Nestas imagens, vemos as ruínas do posto do Pena. Nesta foto, o posto do Pena, quando o transporte ferroviário estava ativo. Aqui a gente pode ver, tem aquela base ali, daquela estrutura. Ali a gente... é o que mais indica que ali seja um guarda-chaves, a casa do guarda-chaves, que controlava o AMV, que mudava a direção da via, atrás da casa de turma. E aqui a gente consegue ver a estação. Que aí muita gente acha que a estação é lá. Não, a estação era aqui. Aqui que consta nos mapas, nos registros da rede. A estação sempre foi nesse pavimento aí. Então a estação era perto desse posto do Pena? Isso, a estação, o posto Pena, que era tudo junto. Só que a estação realmente nunca funcionou naquele prédio, mas aqui.
Ali era só casa de turma e posto telegráfico. Você falou das telhas, você chegou a verificar alguma coisa, particularidade dessas telhas aí? Na minha última expedição, eu estive olhando ali e tinha uma telha com as inscrições, Estrada de Ferro Leopoldina e Nova Friburgo. Talvez a Leopoldina tinha uma olaria própria ou contratou serviço de uma olaria de Friburgo, então não sabe ao certo a origem, mas de fato comprova isso. Do posto do Pena, retornamos à Boca do Mato. Passando pelo pedágio no sentido da subida da serra, descemos na primeira rua direita, seguindo até uma ponte desativada do trecho rodoviário. Duas pontes no subtrecho da serra foram construídas pelo alemão Hans Geiser, fundador da Fábrica AGA em Nova Friburgo, pioneiro na indústria metal-mecânica. Como a ponte em Boca do Mato, construída por Geiser, fica sob o antigo leito ferroviário, pode ser considerado um lugar de memória. Da ponte, tem-se uma vista belíssima da Mata Atlântica e do majestoso rio Macacu. A fuligem do trem deixou vestígio na estrutura da ponte. Nesta imagem, podemos ver marcas aparentes do leito ferroviário que passava sob a ponte da antiga rodovia. Aqui a gente está nesse viaduto, foi construído pelo Hans Geiser na década de 30 para a RJ-116 e você vê que foi construído em cima da linha férrea. O leito é exatamente aqui embaixo, onde você vê essa marca aqui de terra, onde você vê uns paredões ali. O trem passava exatamente aqui embaixo. Tem fotos dele passando aqui, é coisa linda. Aqui seguindo nesse viaduto, você vai sentido Nova Friburgo, para lá já é o Parque Estadual dos Três Picos. Aqui foi um viaduto feito em arco, a gente vai poder ver ali embaixo, é algo extraordinário. Para algo que tem quase 100 anos, isso aqui foi muito bem feito. A localidade de Boca do Mato é belíssima.
determinado ponto, podemos avistar a atual rodovia. A gente vê essa casinha, essa é bem antiga, em Boca do Mato. O leito passava atrás dela, onde tem uma caixa d'água ali, passava exatamente ali. Dali subia e você vê a RJ-116 ali, passava exatamente onde está aquele clarão ali. Tem uma estradinha, ele subia direto. Então, Gabriel, pelo que a gente percebe, quando foi construída a rodovia, houve uma preocupação em não acabar com o leito ferroviário, é isso? Exatamente. Foi na década de 30, foi construído esse viaduto aqui, houve essa separação, né? A rodovia passava por cima e daí seguiam sentidos opostos. A rodovia seguia na margem direita do rio, já a ferrovia na margem esquerda. Elas só encontravam de novo lá perto de Teodoro, onde tinha um outro viaduto também construído pelo Hans Geiser, que aí no caso a ferrovia passava de novo embaixo e cada um seguia seus caminhos. Então, vamos só para entender, o Hans Geiser construiu essa ponte aqui sobre o leito do rio que passa, o leito da linha férrea que passa ali embaixo, não é isso? Correto. Para poder fazer nessas conexões a rodovia não atrapalhar a linha férrea, né? Você pode repetir o que você falou da outra ponte que ele construiu? Além dessa aqui, de Boca do Mato, essa aqui é linda demais, feita em forma de arco, a gente vai poder ver embaixo dela. Mas além dessa foi construída outra lá próximo ao Alto da Serra, lá nas proximidades do Mirante, que foi também construída no mesmo período. E muita gente não sabe, passa ali, a mata já tomou conta, mas o leito ferroviário, o trem passava ali embaixo e subia uma ribanceira. Ali era o trecho que tinha a maior rampa ferroviária. Então é uma informação que quase ninguém sabe, não é divulgado. Aquele leito, praticamente a trilha está apagada, ninguém passa ali, mas é a história que devemos conservar. Descemos para ver exatamente o local por onde a locomotiva passava. Os arcos da ponte foram quase completamente cobertos pela vegetação. Gabriel, então essa ponte aqui, né, a gente viu lá de cima, agora a gente está vendo de baixo, foi a ponte construída pelo Hans Geiser. Essa, na rodovia, no início da construção da rodovia, então o caminho era esse. Então esse que a gente olha assim, à direita, né? Vamos supor, a direita é a rodovia que foi construída em outro momento, né? Isso, aqui é a original, foi construída mais ou menos nesse período, a década de 20, né? Década de 30. E aqui você vê que as duas existiram ao mesmo tempo. A linha férrea passava aqui embaixo, deixou as marcas ainda da foligem para a gente recordar. Aí, posteriormente, né, com o tempo, isso aqui foi ficando defasado, até você vê uma ponte, apesar de bonita, alta, era bem estreita, o fluxo de veículos foi aumentando com o tempo. Então foi um trecho que foi retificado, que é onde a gente passa hoje, ali do outro lado. Mas originalmente era aqui que passavam os carros que iam até Friburgo. Outra ponte construída por Hans Geiser ficava no alto da serra, próximo ao leito ferroviário, onde havia maior declive. Como eram as impressões de um passageiro do trem que subia a serra? Vindo da Baixada,
a temperatura alterava imensamente a partir de Boca do Mato, sentindo os passageiros o ar bem mais fresco. Desta estação, a locomotiva, aos arrancos, começava a subir a serra. Quando a máquina perdia força, o foguista colocava mais carvão na fornalha e o maquinista fustigava o cavalo de ferro, como era conhecida a locomotiva, que avançava e contorcia-se, soltando gemidos estridentes ao cavalgar. A conversação intensa entre os passageiros cessava para contemplarem a paisagem grandiosa da densa mata com árvores gigantescas. Devido à densa neblina, tinha-se a impressão de que a locomotiva seguia para o céu, na confusa expressão de suas névoas. Cessadas brumas, uma belíssima paisagem se descortinava na fresca e suave aragem da mata. A locomotiva serpenteava a serra sob uma chuva de carvão em fogo a cair sobre o comboio. Alguns passageiros usavam guarda-pó para se protegerem de fagulhas de carvão acesas que entravam pela janela. Os vagões balançavam muito e alguns diziam que pareciam uma carroça vazia. Chegava-se ao posto do Pena a 586 metros de altitude e a seguir alcançava-se o posto do Registro numa altitude de 732 metros. Este último posto era uma parada para a locomotiva ser abastecida com água. Os passageiros aproveitavam para se refrescarem bebendo a água que jorrava de uma fonte artificial. Em certo ponto, a 1009 metros acima do nível do mar, avistava-se a azulada Baía da Guanabara, que parecia um lago sereno. Desde o alto da serra que tudo é cantante, os pássaros e as cachoeiras do rio Macacu que se atiram pelo declive. Gabriel, a gente fala muito sobre essa questão da viagem, né? As memórias que a gente tem dos viajantes com relação à subida da serra, o tempo todo se ouvindo as cachoeiras do Macacu que desciam, enfim, a paisagem é tudo muito idílico, né? E a gente vê nas redes sociais as pessoas sempre clamando pela volta do trem, né? Uhum. Por que a gente não consegue refazer esse trajeto, enfim. Mas vamos falar um pouquinho sobre como era viajar de trem naquele final do século XIX e até meados do século XX, né? Porque a ferrovia na nossa região foi extinta em 1964, né? Uhum. Você está num banco de um dos vagões. É pesadíssimo, né? Aí tinham que sentar 2 passageiros? Isso. Aqui é um banco original que ficava nos vagões de passageiros. Cabiam 2 passageiros, um do lado do outro. E tem uma curiosidade legal que é a parte reclinável. Para não ser necessário girar o vagão nas estações, então tinha esse mecanismo que só trocava o sentido dele. Que aí a pessoa só ajustava aqui e ficava no sentido da viagem. Agora eu fico imaginando 2 pessoas gordinhas sentadas aí nesse banco. Fica meio apertado. Então, naquela época, vamos botar... no século XIX, as mulheres usavam uma roupa assim mais encorpada. Uhum. É difícil sentar 2 mulheres aí num banco, né? Fica bem apertadinho, né? Então, essa é a parte ruim das viagens que o pessoal não fala muito, sabe? A gente tem o lado bom, o lado romântico de andar de trem, só que também nem tudo são flores, sabe? Tem o próprio desconforto aqui do espaço, já é um fator que influencia. Era bem apertadinho mesmo, né? Isso. A viagem, nos primeiros trechos, eram áreas mais pantanosas, mais alagadiças, né? Não era uma experiência tão legal, além do calor. O que aliviava a viagem um pouco era quando começava a subir a serra a partir daqui. Que aí começava já o frescor, o clima já mudava, mas também tinha dificuldades. Era uma viagem muito demorada, isso também contribuiu para esse fim desse modal.
Era uma viagem que as pessoas colocavam a cara na janela, às vezes vinha brasa quente saindo da chaminé. Então, tinha os pontos positivos, mas também tinha os negativos. Inclusive, engraçado que eu ouço assim, relatos que os homens usavam um sobretudo, né? Uma coisa assim para poder não queimar a sua roupa. Engraçado que eu não vejo referência de as mulheres usando, mas eu acredito que as mulheres também usavam, porque essas fagulhas, né, essas brasas que entravam pela janela, queima a roupa tanto do homem quanto da mulher, né? Ainda tinha esse inconveniente, né? Eu já ouvi falar também de gente que ficou cega por conta de fagulhas que entravam pela janela e atingiam a vista, né, de uma pessoa. Eram esses inconvenientes, né? Agora, Gabriel, eu também já ouvi falar que esses bancos tremulavam muito na viagem. Você imagina a subida da serra. Ele deveria, apesar dele ser bem pesado, né, a gente vê aí, ele tremulava bastante. Inclusive, já ouvi relatos que o trem parecia uma carroça vazia, de tanto que tremulava, né? Você tem outros relatos assim, pitorescos sobre essa viagem de trem que te quebra um pouquinho aquele romantismo, né, de uma viagem pela linha férrea? Aqui sempre foi um trecho muito sinuoso. Você vê uma forte elevação e também muitas curvas. Antigamente não tinha o cuidado que você tem hoje, essa tecnologia com a linha férrea, então muitas vezes não era tão bem cuidado, era um trecho muito instável, seja por causa do clima, seja por causa do deslizamento em si. A Leopoldina teve muito prejuízo aqui por conta que caía as barreiras no leito, através também da rodagem também das rodas, desgastava muito nas rampas, então era uma viagem às vezes até bem inconveniente, porque o trem subia quando estava muito neblina, muita umidade, ele não tinha aderência, então mesmo com o sistema fiel ainda descia até pegar impulso para subir de novo. Teve vários relatos de acidentes na serra também, e isso quebra um pouco esse paradigma de a viagem de trem era romântica, sabe? A gente tem esse lado positivo, contribuiu muito no lançamento, otimizou muito a viagem, que era feita em trilhas, em lombo de mulas. Teve uma otimização de tempo enorme quando foi inaugurado esse trecho em 73. Porém, com o passar dos anos, foi se tornando um modal desgastado, defasado, principalmente pela construção da atual RJ 116. Uhum. Porque tem relatos de pessoas que subiam caminhando o leito e ainda chegavam primeiro que o trem. Na subida da serra? Na subida da serra. É mesmo? Ali subia cerca de 10 km por hora, sabe, por alguns relatos. Era uma viagem bem demorada, tinha várias paradas. E em Cachoeira tinha uma parada para troca de máquina, aqui tinha uma parada para abastecer e também entrar no sistema FEL. Pena, abastecia novamente. Registro, parava para abastecer, também as pessoas desciam, bebiam água. Teodoro trocava a máquina de novo para descer em Friburgo, então só nesse trecho já teve 5 paradas. Era uma viagem muito cansativa, demorada, que contribuiu para, no final dos anos, ter esse fim. Quer dizer que se você fosse a pé, não estou falando nem em lombo de mula, nem a cavalo, se você fosse a pé, você chegava mais cedo, subindo a serra? Exatamente. Às vezes, se você fosse a pé, chegava mais rápido que o trem ainda. Agora, nós tínhamos o trem de carga e o trem de passageiro, e também o misto, que era de passageiro e de carga. Uma máquina, normalmente, quantos vagões vamos falar da serra, né? Quantos vagões uma máquina subia na serra? Você tem noção assim? Quanto ela suporta? Em trechos planos, uma locomotiva a vapor na época, não tenho uma informação tão precisa, mas era cerca de uns 10 vagões assim. Só que quando chegava no trecho de serra era reduzido esse número, até por questão de peso, segurança. A rampa era fortíssima, então tinha que reduzir esse número de vagões. Subia cerca de 2, 3 vagões de passageiros. Isso geralmente também não é uma regra muito específica, porque tem fotos da locomotiva tanto empurrando quanto puxando, mas geralmente a locomotiva que subia empurrando, até por questão de segurança.
Não entendi. Como é que é essa locomotiva? A locomotiva, em vez de puxar os vagões, ela ia atrás e subia empurrando os vagões. Ah, então você ainda tinha uma máquina que empurrava por Isso, trás. as locomotivas mudavam aqui, ia para os fundos dos vagões e iam empurrando. Você tinha a máquina principal, né? Não, no caso a mesma máquina, ela saía da frente e subia empurrando. Ah, então não havia essa máquina da frente. O Não. maquinista ia atrás. Isso. Eu não sabia disso. Mas aqui na Serra, o sistema era esse? O trem de serra. Tem fotos que tem locomotiva puxando, só que principalmente o sistema que mais se utilizava, mais se empregava, era a locomotiva empurrando. Por questão de aderência e segurança também. Caso perdesse o freio, alguma coisa assim, seria mais fácil de prevenir um acidente. Então, de um modo geral, então você falou quantos vagões para subir a serra, só 2 a 3 vagões? Geralmente eram 2, 3 vagões, dependendo do peso. De isso passageiros. era calculado também. Seja de passageiro, de carga, isso varia muito em relação ao peso também, tinha necessidade, mas quando era algo mais pesado, subia nessa média de 2 a 3 vagões somente. Era muito pouco, né? Sim. E por exemplo, quando ele vinha de Maruí, percorrendo as outras estações, aí quantos vagões mais ou menos ele poderia carregar? Vamos supor, uma mercadoria até Cachoeiras, já era um número bem maior de vagões? Era maior, já eram cerca de entre 5 a 10 vagões, era nessa faixa aí. 5 a 10 vagões, não era muita coisa, né? Uma das características legais você vê a influência da estrada de ferro na vida das pessoas hoje em dia, porque antes da construção não havia uma rodovia, não havia uma linha férrea, era trilhas que percorriam a Serra da Boa Vista, como era conhecido, e as mercadorias, pessoas, quando iam a pé, eram transportadas em lombos de mula. E isso é um fato interessante porque a partir da ferrovia que o vidro pôde chegar em Friburgo. Porque quando colocava vidros, não havia essa tecnologia do vidro temperado, que era mais resistente, era um vidro bem frágil. Então, quando se colocava ele no lombo de mula, muitas vezes pelo chacoalhar ali, era quebrado, não chegava inteiro em Friburgo. Então, a partir da estrada de ferro, foi um fato importante que foi possível o vidro chegar em Friburgo. Uma coisa tão simples, mas que já proporcionou um desenvolvimento nas construções, como vemos hoje. Apresentasse dificuldade financeira, o governo provincial encampou, em janeiro de 1877, a estrada de ferro de Cantagalo, embora atravessasse regiões de grande importância agrícola. Já em agosto de 1887, a linha ferroviária passou a ser explorada pela Sociedade Brasileira Companhia Leopoldina. A imprensa ironizou colocando a locomotiva da estrada de ferro de Cantagalo sendo puxada pela Companhia Leopoldina. Como alegoria, a locomotiva da estrada de ferro de Cantagalo tinha um galo pintado cantando. 11 anos depois, em novembro de 1898, a concessão do tráfego ferroviário passou a ser de capital inglês, a Leopoldina Railway Company. A empresa inglesa atuou no Brasil até 1949. Havia por parte do governo federal uma campanha deliberada para extinguir a linha férrea, ao invés de aprimorá-la, investindo em máquinas mais modernas. O governo passou a investir em rodovias e o transporte de mercadorias e pessoas passaria a ser feito por caminhões, ônibus e automóveis. Eu lhes conto uma história bastante lamentável. Os descaminhos do sistema ferroviário. Fazer novas estradas, sim, fizemos. Poucas, mal traçadas. Em geral, por meio de processos antiquados. E lentos. Tão lentos. Velhas e carcomidas máquinas a vapor sacolejavam pelas linhas, vagarosas, antieconômicas, sujando tudo, comprometendo todos os horários. Leitos de estrada esboroavam-se pouco a pouco. Trilhos cediam ao peso do trem
dormentes apodreciam. Uma coisa triste de se ver. E o perigo estava em todos os lugares. Em 1964, os subtrechos do tráfego ferroviário da Zona Serrana foram sendo paulatinamente extintos. O subtrecho entre Cachoeiras de Macacu e Nova Friburgo foi suprimido em 15 de julho de 1964. A estação de trem de Boca do Mato é um lugar de memória da Estrada de Ferro de Cantagalo. O município de Cachoeiras de Macacu se desenvolveu justamente por ser um centro de treinamento de ferroviários, como também de formação de um corpo técnico para a manutenção das locomotivas. Aqui nós temos um banco original que eram usados os vagões, os passageiros de fato sentavam aqui. Você vê que tem um mecanismo aqui que ele mexia esse encosto aqui. Se o trem estava sentido Porto das Caixas, assim dizendo, ele ficava nesse sentido. Se subia para Friburgo, aí movia, o encosto vinha para cá, o passageiro sentava desse lado e seguia a viagem. E aqui tem outros elementos também da estação. Aqui é um relógio da IBM, é um relógio original de época, deve ser da década de 50, mais ou menos, não tenho a noção exata. Aqui era um relógio de ponto da Leopoldina. Os funcionários colocavam um cartão de ponto aqui, aí faziam uso do mecanismo e ali registravam o ponto deles. E por último aqui, que temos na pousada, esse exemplar aqui, é o farol original das locomotivas que eram usadas nesse trecho. É um farol, apesar de estar com alguns defeitos aqui, precisa ser restaurado, mas é um farol original de época. Muitos outros lugares de memória do subtrecho da Serra vêm sendo localizados pelos pesquisadores da história desta ferrovia, como é o caso das ruínas da fonte do Posto do Registro. A fonte aí do registro permanece de pé. Uma ponte de ferro foi igualmente localizada no meio da mata. A ponte em arco pela qual passava o comboio ganhou destaque na imprensa quando da inauguração do subtrecho da Serra. A ruína desta ponte foi também localizada. A estação de Boca do Mato pertence a quem hoje? Ao governo federal? A quem? Atualmente, onde nós estamos, que é a estação de Boca do Mato, ela pertence à Associação dos Engenheiros da Estrada de Ferro Leopoldina. Uma associação antiga, existe mais de 50 anos. Aqui foi adquirido direto da rede ferroviária, através deles. Hoje aqui funciona uma pousada muito agradável, tem a natureza exuberante aqui, a localização é perfeita, Boca do Mato é um bairro maravilhoso. E aqui existem propostas de estar trabalhando, seja como associação, seja como sociedade civil. A gente está trabalhando nesse apelo popular para que seja instaurado um centro de memória. Aqui tem relatos da viagem inaugural, Dom Pedro II esteve aqui, tem toda essa importância histórica do Brasil, o sistema ferro que era único, não existia em outro local aqui. Então a gente tem trabalhado para que nesse prédio que seja inaugurado um museu aqui. Até porque isso vai ser um marco também para a cidade, porque a cidade hoje em dia não consta com nenhum museu físico. Então aqui, seja pela história dos engenheiros da Leopoldina, dos ferroviários locais, vai ser de extrema importância. Até pela valorização também do espaço. E vocês já têm um acervo aí, né? Caso isso se concretize, vocês já têm doação assim, de bastante coisa para o acervo, né? Isso, estamos conversando com a própria Associação dos Engenheiros da Leopoldina, com
representantes do governo, outras entidades, para que a gente receba essa seção de peças para que sejam expostas aqui. É algo que a gente tem trabalhado para que se concretize o mais rápido possível. Gabriel, fala um pouquinho sobre a Associação Ferroviária Melhoramentos do Brasil. Há quanto tempo tem essa associação? Quais são os seus objetivos? Ela abrange todo o Brasil ou só o estado do Rio? É setorizada? Como é que ela funciona? A nossa associação, a Associação Ferroviária Melhoramentos do Brasil, ela está sediada em Miguel Pereira, na pessoa do presidente Tiago, que a associação foi formalizada em 2022. Porém, o trabalho que existe já há décadas. Nosso presidente, desde pequeno, sempre percorria o trecho lá de Miguel Pereira, sempre lutou pela preservação. Hoje em dia, a gente vê que a prefeitura fez um trabalho de revitalização, hoje circula. A única locomotiva a vapor do estado do Rio circula lá em Miguel Pereira. Não foi um trabalho só nosso, mas teve participação. A gente atua em municípios como Paraíba do Sul também, outros. E a partir do desenvolvimento de pesquisas, projetos, conversas, que nós somos muito unidos, então surgiu a ideia de formar regional aqui. Daí a gente já começou a desenvolver esses trabalhos. Então vocês são a regional dessa associação. Exatamente. Mas ela é só do estado do Rio ou ela é o Brasil todo? Atualmente trabalhamos só no estado do Rio, mas nada impede no futuro estarmos em outros estados do Brasil. E a regional é a que trabalha com a questão da Estrada de Ferro Cantagalo, depois foi Estrada de Ferro Leopoldina. Vocês trabalham só com a memória ferroviária desse trecho. Isso, exatamente. Nosso foco de pesquisa e preservação é a Estrada de Ferro Cantagalo. Desde lá do trecho de Porto das Casas até Portela, até aquele trecho ali do ramal do Sumidouro. Então, estamos abertos a parcerias, conversas, porque é um trabalho de formiguinha, mas se todos colaborarem, se houver uma união de pessoas de fato interessadas, aí é possível obter frutos. E como é que eu faço assim, por exemplo, eu tenho interesse, como eu faço para me associar? Você pode se associar diretamente pelo nosso site, tem um formulário lá, ou pode entrar em contato conosco para qualquer dúvida, qualquer auxílio, estamos dispostos a ajudar. E cada R$1 que é investido aqui, o foco é a preservação. Isso em várias frentes. Vocês têm Instagram? Temos. Nosso Instagram é o @afmb_br. E muito se fala que quando acabou a linha férrea que era ineficiente. De fato, tinha uma folha altíssima, a rede ferroviária, Leopoldina, tinha um custo elevadíssimo para a manutenção, tanto pelas máquinas, desgaste de trilhos, havia um custo enorme, mas ainda assim tinha demanda para a linha férrea. Por exemplo, esse trecho aqui talvez já seria inviável, mas haviam propostas concretas pelas indústrias cimenteiras de Cantagalo e da região. Já existia essa proposta formalmente para a rede ferroviária, que foram negadas naquele período. A ideia das indústrias cimenteiras era comprar um trecho para ligar com outra estrada de ferro e escoar mercadoria. Isso é um relato um reflexo que nós vemos até hoje, que quando você vê a RJ-116 aqui, caminhões de concreto, carretas, subindo, descendo toda hora. Então isso é um reflexo que talvez teria demanda hoje em dia para escoar essa mercadoria. Porque a gente sabe que um trem, uma locomotiva, é um transporte mais eficiente, você transporta mais cargas, é um modal mais eficiente para cargas complexas assim. A Trilhos do Rio foi criada inicialmente no ano de 2009, de maneira informal, unindo diversos entusiastas, historiadores, pesquisadores e outros interessados na riquíssima história ferroviária do estado do Rio de Janeiro, berço das ferrovias do Brasil. A partir desse período, a gente debatia sobre o assunto, fazia pesquisas em campo, em trechos ferroviários abandonados, erradicados, desativados, em algumas situações também em alguns trechos ativos, que tinham estações ou outros mobiliários desativados ou em ruínas, né, sempre prédios históricos, normalmente, né, em sua maioria. E também fazíamos pesquisas, e ainda fazemos pesquisas de forma online,
e ou, né, presencial em instituições de memória, como arquivos públicos, arquivos de instituições privadas ou governamentais, bibliotecas e etc. E a partir de 2014, a gente formalizou a instituição como uma organização não governamental e sem fins lucrativos, uma ONG. Eu assumi a presidência neste ano, de 2014, quando fundamos a Associação Ferroviária Trilhos do Rio, e nos mantivemos com esse status jurídico até o ano de 2021, enquanto eu estava cumprindo meu terceiro mandato como presidente. Infelizmente, após a pandemia e por outros fatores, nós decidimos encerrar a pessoa jurídica da instituição neste ano e nos mantivemos como uma espécie de think tank, que é um termo muito utilizado em outros países, que literalmente seria uma fábrica de ideias. A gente continuou com as nossas pesquisas, nós continuamos colaborando com outras instituições, como sempre fazemos e fazíamos, né, de instituições de preservação ferroviária, tanto no estado do Rio de Janeiro como em outros estados, mantendo sempre esses contatos e as contribuições, normalmente mútuas. E em 2024 recebemos o convite de membros, né, mais especificamente do presidente da Associação Ferroviária Melhoramentos do Brasil, para nós fazermos parte desta instituição de preservação ferroviária, mais focada na região da Estrada de Ferro Melhoramentos do Brasil, no município de Miguel Pereira e região, Patidoférios, Paraíba do Sul, por onde a ferrovia passava. Eles já executavam iniciativas de preservação do trecho ferroviário que passa pela região, e aí recebemos o convite para fazermos parte como um departamento. E assim, em 2024, foi criado o Departamento de Pesquisas e Projetos Trilhos do Rio, e é o status que nós estamos atualmente, e continuamos aí fazendo de tudo para manter a memória e a história ferroviária do estado do Rio de Janeiro. Existe a Associação Ferroviária Melhoramentos do Brasil. O seu principal objetivo é a preservação ferroviária, mantendo vivas as histórias das ferrovias nacionais, promovendo e cooperando com a reativação e manutenção das ferrovias em caráter histórico, cultural e turístico, preservando equipamentos, materiais, construções e acessórios. Acessando o site, as pessoas podem se tornar associados e acompanhar as notícias sobre a preservação da memória ferroviária fluminense.